Olá, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma live da Radar. Aguardando todo mundo entrar aí. Vamos convidar aqui a nossa professora parceira, Laine, que estará hoje conosco para fazer essa live super especial para vocês. Vamos lá, ver se ela já está entrando. Aguardando todo mundo se conectar aí conosco. Pontualmente às 19 horas. Opa! Olá, Laine. Olá! Boa noite, Samantha. Boa noite! Que bom! Tudo bem? Tudo bem, aguardando aí o pessoal entrar, dando alguns Ai, ótimo. minutinhos para que, Bacana. Vai ser um bate-papo muito gostoso. com certeza, com certeza, vamos tratar hoje sobre habilidades comerciais para advogados, esse tema tão importante, ainda mais num mercado tão concorrido como o nosso, que tem sido abordado com muita maestria pela professora Laine em um dos nossos cursos aqui na Radar. Então, hoje vamos trazer um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência da professora Laine aplicado ao segmento jurídico, inclusive com dicas práticas para todos vocês. Aguardando Sim, o pessoal entrar um pouquinho para deixa eu só ajeitar aqui a altura, mais um pouquinho, pronto. isso. Vamos lá, bom. Agora já estamos aí com alguns participantes, pessoal conhecido, vários clientes, alunos, colegas aqui presentes. Que bom, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. Vou dar início oficial aqui a nossa live, mais uma live da Radar. Nós temos feito várias aí. Também temos publicado para vocês vários vídeos no nosso Radar de Dicas. E todas essas lives e vídeos vão lá para o nosso canal do YouTube da Radar também, tá bom? Então vocês podem assistir novamente, indicar para alguém, né? Então fica aí à disposição de vocês um conteúdo bastante rico. Hoje, então, estamos aqui com a nossa convidada, que é a professora parceira da Radar, a Laine. Deixa eu, antes de mais nada, apresentá-la e aí a gente já vai dar início às perguntas muito interessantes que eu selecionei aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Bom, a Laine, ela não é advogada, mas ela é graduada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, pós-graduada em administração de empresas. Ela tem MBA em gestão de projetos e ela também é life coach e também é analista de perfil comportamental. Né? Estou traduzindo aqui porque o currículo dela é todo em inglês, eu estou traduzindo aqui para a nossa língua. Ela integra vários grupos de estudos sobre neurociência, né? Programação neurolinguística e inteligência emocional aplicada aos negócios. E já atua há mais de 30 anos nessa área comercial. Então, ela tem muita experiência. Então, além de toda uma base teórica, muito fundamentada, traz para nós muita experiência. E foi com muito carinho que ela aceitou um convite e criou um curso específico de habilidades comerciais para advogados que ela vem ministrando lá na Radar há algum tempo já, algumas edições com muito sucesso. Inclusive está aí, né, o link da próxima turma para vocês, quem tiver interesse. Vai ser nos dias 26 e 27 de maio, à noite, das 19 às 22 horas. E nós estamos dando aqui para vocês 10% de desconto
com o código LIVE10, tá? Live, tudo maiúsculo, 10, tá bom? A Letícia vai postar aí para nós também nos comentários o código para vocês poderem acessar o curso com 10% de desconto. Mas sem mais delongas, eu quero já entrar no assunto, porque eu sei que o tempo de vocês todos é muito precioso. Vamos lá. Laine, o que eu queria te perguntar antes de mais nada? Qual é o principal desafio que os advogados têm quando o assunto é prospecção? Aliás, uma ótima pergunta para a gente começar, mas antes de mais nada, é um prazer aqui, prazer participar de mais essa iniciativa da Radar e fazer parte do corpo docente da empresa. Sejam todos bem-vindos. Bom, vamos lá. Vamos primeiro, acho que a primeira coisa, Samantha, é a gente fazer um alinhamento sobre o que é prospecção, significado de prospecção. Então, prospecção vem do latim prospectione, que é uma palavra muito utilizada no âmbito da geologia, ou seja, da exploração de jazidas, de minas. Quando a gente fala de prospecção, que parece ser algo pequeno, tem uma complexidade que envolve aí a palavra e o seu significado, que é encontrar um terreno que seja promissor. A partir do momento que eu encontro um terreno promissor, eu preciso estudar esse terreno, sondar esse terreno, explorar o que tem ali de jazidas de pedras preciosas ou metais preciosos, que são as oportunidades, qualificar se realmente são preciosos ou não, e a partir dali monetizar para que eu possa colocar esses produtos à disposição do mercado. Então, quando a gente fala de prospecção, do prospectione ou do inglês prospecting, é todo esse universo, desde um terreno, a sua exploração, encontro de oportunidades e como aproveitar essas oportunidades. Quando nós levamos, nós transportamos esta palavra para o nosso universo do negócio, ou seja, para o mundo corporativo, é a mesma coisa. Porque nós também precisamos encontrar um nicho, um terreno que seja fértil, um terreno que seja promissor para que a gente possa sondar, estudar, explorar e tirar dali o máximo proveito. Por que eu trago esse histórico? Justamente por isso, porque a prospecção não é algo tão fácil assim. E quando nós falamos do universo jurídico, acaba sendo um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a prospecção ela tem duas frentes. Ela tem a prospecção ativa, que é quando eu literalmente eu cavo uma oportunidade, eu vou atrás, eu oferto um produto ou um serviço, e a prospecção passiva, que é quando eu crio mecanismos para que potenciais futuros clientes me procurem e encontrem algum valor, enxerguem valor em tudo que eu tenho para oferecer. Só que a prospecção ativa, no mundo jurídico, ela não é permitida. Eu não posso fazer um cold calling, por exemplo, um cold call, que é uma ligação fria, e oferecer o meu trabalho, oferecer o meu produto, ou propagar, começar a fazer propaganda. Eu não tenho como fazer isso, assim como os profissionais da área da saúde, médicos, também não podem. Então, o que sobra? O que nos resta no mundo jurídico? A prospecção passiva, que é aquela que se utiliza dos mecanismos do marketing digital, muito mais fortemente agora, nessa última década que a gente teve, para que a gente possa gerar ações e, através do marketing de atração, conteúdos, e fazer com que esses profissionais, essas empresas, venham até o nosso escritório e nos procurem. Então, por que o principal desafio, para mim, aí respondendo a tua pergunta, é justamente a prospecção passiva, é tirar o máximo de proveito, ou saber aproveitar as oportunidades que são geradas das ações de marketing para a prospecção passiva. E aí tem um gap gigantesco, justamente por conta da falta de entendimento do que é uma prospecção na prática, uma prospecção passiva, e como trabalhar isso. Olha só que interessante como você coloca, né, Laine? Porque o que eu preconizo muito para os meus alunos, os nossos clientes, enfim, é justamente a importância de entender que o marketing, né, ou o nome que você queira dar, ele tem que ter início justamente num posicionamento de mercado adequado.
É como você falou, Uhum. encontrar uma área de atuação, encontrar um público-alvo, definir esse público-alvo para depois, com base nisso, canalizar a comunicação. Eu vejo os Uhum. escritórios, os advogados focados em comunicar, 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 mas não sabem para quem, nem o que e nem o que se pode esperar ou não. Então, E como comunicar também, né? exato, como comunicar, porque dependendo do teu público-alvo, você vai ter um tipo de comunicação diferente. E como nós temos Uhum. todas essas restrições, né, que nós todos sabemos, derivadas do nosso código de ética, do estatuto da OAB, dos provimentos da OAB, nós realmente precisamos concentrar os nossos esforços num posicionamento muito bom no mercado e, consequentemente, na atração, portanto, na prospecção passiva, como você colocou, de um público-alvo já o mais focado possível naquilo que a gente quer acertar, né? Com mais Uhum. uma questão que eu acho interessante, Elaine, que é, muitas vezes os advogados veem essa palavra público-alvo como algo limitante, no sentido de, puxa vida, se eu determinar um público-alvo, eu vou ficar preso ou limitado apenas a ele e, de repente, a outras oportunidades, eu não posso me limitar a isso. E eu sempre faço questão de ressaltar. Pessoal, definir um público-alvo não é necessariamente dizer não para os demais. É definir o teu Uhum. público prioritário, aquele que você tem mais interesse, aquele que você vê como mais promissor, tá? Então, assim, vamos desfazer essas crenças. Aí depois a gente vai falar de crença também, a Lene vai falar um pouquinho sobre crença para nós. E vamos desfazer crenças desse tipo que são limitantes, né? E vamos Sim, realmente sim. traçar um posicionamento bem estratégico. E aproveitando, Sim, com então, certeza. Lene, que você falou tudo isso, né, da prospecção passiva, que é o que sobra aí para os advogados, quais são as frentes de prospecção passiva que você enxerga como importantes, né, para que a prospecção seja bem feita, para que tenha resultado, né? Quais são essas frentes? Eu acho que bem legal, bem interessante essa pergunta, mas eu acho que o pessoal vai estar esperando, a sua pergunta, eles estão esperando uma resposta um pouco diferente. Eu vou surpreendê-los um pouco. São três frentes principais aí, Samantha. A primeira é a ferramental. Quando eu falo de uma frente ferramental, é todo o ciclo que envolve, ou todo o círculo que envolve o marketing digital, que tem também o site, as redes sociais, ou seja, todas essas ferramentas tecnológicas ou iniciativas que fazem com que oportunidades se apresentem, aconteçam. Então, eu chamo isso de ferramental. Quando eu falo de ferramental, que seria uma primeira frente, não é só uma responsabilidade do escritório como administração, mas também do advogado. Porque não adianta o escritório estar presente na rede social, ter uma página no LinkedIn, ter uma página ou um perfil no Instagram, se nenhum advogado tem. Então, como que essas interações vão acontecer dentro desse ferramental? Então, a primeira frente é o ferramental que envolve tudo isso. Segunda frente é o relacional. Como que eu me relaciono com as oportunidades que surgem por meio de todo um ferramental? E aí eu vou dar um exemplo logo mais sobre como o trato, né? Como seria esse trato relacional. E tem a outra frente, que seria a terceira, são três frentes que eu considero mais importantes, é a comercial. A partir do momento que eu tenho um relacional e que há efetivamente uma oportunidade, como que eu vou me relacionar comercialmente para reter essa oportunidade no meu escritório ou para mim como advogada ou advogado? Eu vou dar um exemplo aqui do relacional, tá? Eu já trabalhei no escritório de advocacia por 2 anos, eu já estive do outro lado da mesa, eu fui diretora de uma empresa americana em que eu precisei contratar advogados e como pessoa física eu também preciso, tenho amigos, enfim, eu também estou nesse universo da advocacia. Recentemente eu precisei contratar um escritório para fazer o registro da minha marca, porque eu sei que eu poderia fazer sozinha, mas eu falei, eu não quero, vou contratar um especialista para me ajudar. E aí eu pesquisei no Google, joguei lá, escritório
marcas e patentes, registros, surgiu um escritório, eu liguei, era um escritório inclusive que não era de São Paulo, mas eu falei, eu vou ligar, eu preciso entender como funciona. Quando eu liguei, ou seja, a minha ligação, a minha procura foi resultante de uma ação de marketing digital, não deixou de ser, porque eu pesquisei e apareceu no Google, apareceu o nome do escritório. Só que quando eu liguei, que eu comecei a falar, eu gostaria de falar com a área de marcas e patentes, o advogado, a telefonista que me atendeu falou, em qual cidade você está? Foi a primeira coisa que ela se preocupou. Eu falei, estou em São Paulo. E aí veio a devolutiva, nós não atuamos com São Paulo. Em nenhum momento ela perguntou para mim, é o seu primeiro contato conosco? Como você tomou conhecimento do nosso escritório? Como que você chegou até o meu escritório? O que chamou a atenção? Então, se ela tivesse perguntado, é o seu primeiro contato? É. Como você chegou até o nosso escritório? Ah, foi por meio de uma pesquisa no Google. Encontrei no site. Ah, o que mais chamou mais atenção no site? Ou seja, eu estou me relacionando com essa oportunidade que veio de uma ação passiva. Mas isso não acontece. A preocupação dela foi dizer o que eles não faziam. Então, eu não atendo São Paulo. Aí eu falei para ela, mas você nem sabe o que eu preciso. Eu nem falei para você o que eu preciso. Ah, mas é que mesmo assim, mesmo se a senhora falar, a gente não tem escritório em São Paulo, então não tenho como atuar em São Paulo. Eu falei, mas você não sabe se vocês poderiam me ajudar remotamente. Ou seja, ela foi instruída para primeira pergunta seria essa, para que a primeira pergunta fosse essa, e ela já barrou, ela nem transferiu, porque ela poderia ter falado, olha, vamos fazer o seguinte, nós não atendemos São Paulo, mas deixa eu passar para o advogado, quem sabe? Quando eu falo da frente relacional, é isso, Samantha. É como que eu vou me relacionar com essas oportunidades que estão chegando até o meu escritório, ou por meio de um e-mail, porque alguém indicou, passou, encontrou no site, ou ligaram, ou porque viu alguma coisa nas redes sociais, um post bacana, um artigo que foi escrito por um advogado. Então, a segunda frente, que é relacional, é isso. É como eu vou tratar essa oportunidade que chega gratuitamente, sem muitos esforços. Eu não sei se eles, provavelmente eles não fizeram nenhuma ação para que aparecessem ali no Google, até não existia ainda, não tinha essa possibilidade. Foi no final do ano e início desse ano. Mas uma oportunidade surgiu, e ali não houve a preocupação em reter, em entender um pouco mais a necessidade da cliente que estava em contato. A outra frente é o comercial, não seria a terceira frente, é o comercial. Então, se eu atendo e se eu absorvo essa oportunidade, como que eu dou continuidade a isso? E aí eu tenho outro exemplo, e se você tiver também, fique à vontade. Eu sei que mesmo sendo advogada, você também eventualmente pode contratar aí algum profissional. Mas no comercial, o que aconteceu comigo? Eu estou prestes a me aposentar. Eu precisei procurar um escritório que cuidasse de planejamento previdenciário. E aí eu pesquisei também, eu pesquisei 3 escritórios e um foi indicado. O primeiro escritório falou para mim o seguinte, manda todas as dúvidas que você tem, porque eu tinha dúvidas, a minha dúvida era se eu precisaria de um escritório, em qual momento de um advogado para fazer tudo o que eu queria. Então, falaram para mim, olha, faz o seguinte, manda todas as suas dúvidas por e-mail e o acesso do INSS, porque aí a gente vai ter como ver quanto custa e te dar a devolutiva. Esse foi um caso. A outra falou, olha, eu posso até esclarecer algumas dúvidas, mas a gente vai ter que marcar um horário e eu vou cobrar por esse horário. E o terceiro, que foi com quem eu efetivamente fechei, falou o seguinte, vamos marcar um horário para eu entender quais são as suas dúvidas e a partir daí a gente dá prosseguimento. E foi o que aconteceu, nós marcamos um horário, ele esclareceu todas as dúvidas que eu tinha e falou, olha, vamos esperar até junho, que é quando vence o seu tempo até com o pedágio, e de lá eu vou fazer um planejamento previdenciário, e aí eu vou colocar o meu preço, os meus honorários para você. Porque ele entendeu o que eu precisava. Então, quando eu falo de frente comercial, é isso, é como eu vou interagir comercialmente com uma pessoa que está do outro lado, porque nós não lidamos com CNPJs, nós lidamos com CPFs, ainda que a pessoa faça parte de uma corporação. E essas pessoas, assim como eu, têm receios,
tem expectativas, tem medos. Então, eu ia abrir a senha lá do meu INSS para a pessoa entrar e pesquisar, eu mal conhecia. Claro que eu não ia fazer isso. Então, já foi uma oportunidade queimada. A outra já se mostrou um pouco mais mercenária. Vou usar a palavra mercenária, que é muito forte, mas no ambiente comercial a gente tem que ser um pouco mais flexível. Não, vamos fazer o seguinte, eu tenho como te esclarecer todas as suas dúvidas, mas para isso eu vou te cobrar. Uma hora de que ela não sabia nem o que eu precisava. Então, algumas coisas me assustaram, assim. E aí, do ponto de vista comercial, como eu também acabo avaliando comercialmente, isso me assustou um pouco. Falei, olha, será que todos estão fazendo assim? Tá aí justamente o que eu falo para não fazerem. É, exatamente, gente. E aí, isso acaba sendo até um material, um insumo para o meu trabalho, para os cursos, Olha, e é bem bacana. muito interessante. Então, veja, o que que eu penso assim, né? Fazendo um super resumo do que a gente falou até agora, para quem inclusive está chegando agora. Primeiro, trabalhar conquista de cliente tem, antes de mais nada, a ver com definir estratégia de mercado, posicionamento de mercado e público-alvo, para você saber o que comunicar, para quem comunicar, como comunicar e por aí em diante. Segundo, tendo em vista que a gente não pode prospectar ativamente, nós vamos prospectar passivamente. E aí entram as frentes que a Lane colocou. Então, nós precisamos garantir que aquele velho ditado seja bastante atendido no nosso escritório. Caiu na rede é peixe. Caiu na rede é peixe. Não importa se o cliente está te contatando porque ele quer, de repente, um habeas corpus e você não atua na área criminal, atenda o cliente. Atenda. Atenda, se relacione. Dedique atenção para ele, mínima. Claro, você não vai ali, né, depositar horas e horas de energia nem nada, mas atenda bem, porque essa pessoa pode voltar depois com outro serviço que daí sim você atenda, ela pode indicar o seu escritório, enfim, se você tiver uma boa recepção e entre esse relacional que a Lene falou, você vai marcá-lo, né, de uma forma positiva. Você vai deixar uma impressão positiva na mente, no coração dele. E ele vai lembrar de você na hora que ele precisar. Cada vez mais, pessoal, a ideia da experiência, a ideia do relacional é forte quando a gente fala em atendimento. Principalmente nesse momento de uso de tecnologia, de atendimento muito virtual, remoto, online, digital. Nós precisamos sentir esse acolhimento, essa atenção conosco. Isso faz toda a diferença, né? Até a Laine comentou aqui do caso concreto dela com o escritório, e eu quero trazer o meu, e não tenho vergonha de dizer, tá? Contratei 2 escritórios de advocacia, dos quais me arrependo de ter contratado. Um como pessoa física, para ajuizar uma ação para mim, quer dizer, eu sou autora, em uma ação de atraso de voo, e outro como pessoa jurídica, em que também sou autora, porque é uma questão do INPI, como é o caso parecido da Lane aí, Marcas. Para ambas as situações, busquei referências, eu sou advogada, busquei dentro já do universo que eu conheço referências, indicações e tal. Fui muito bem atendida num primeiro momento, me dedicaram atenção, esclareceram as minhas dúvidas, sem problema nenhum. A partir do momento que eu assinei o contrato e a procuração, eu fui colocada em outro nível. Eu fui me sentir realmente assim, classificada como, olha, agora fica aqui, não perturba a gente, deixa a gente trabalhar. Quando a gente quiser, a gente fala com você, tá bom? Dito e feito. Nunca mais tive nenhuma informação sobre os meus casos.
Somente quando era indispensável falarem comigo, ou porque tinha havido uma proposta de acordo da parte contrária, ou por qualquer motivo, enfim, precisavam falar comigo aí fazer um contato. Eu insisti para me mandarem pelo menos a cada 3 meses uma informação sobre o meu processo, sobre os meus processos, sem eu ter que pedir. Nunca me mandaram nenhuma informação sem eu pedir. Quando eu pedi, veio uma informação por e-mail, num juridiquês tal, pessoal, que eu não entendi. Eu, advogada, não entendi. Respondi o e-mail dizendo, olha, desculpe essa parte ali que vocês falaram. Não entendi. Será que alguém do escritório pode me ligar? Porque eu quero conversar sobre isso e sobre mais uma outra questão. Não me ligaram. Mandaram outro e-mail. 4 vezes maior. Eu me senti extremamente mal atendida. E vou dizer para vocês, nunca mais contrato esses mesmos escritórios para prestarem serviço para mim. Se me pedirem referências, não vou dar referências negativas, porque estou me sentindo já mal atendida. Independente do resultado. Vejam. O resultado, eu sou advogada, eu sei os riscos, eu sei o que eu posso esperar ou não. Né? Claro que eu não espero que o prazo seja perdido, nem nada disso, mas eu sei das possibilidades. Agora, o que eu quero? Eu quero ser bem atendida. Eu quero informação periódica, frequente, espontânea, sem que eu tenha que pedir, traduzida para minha linguagem, que nem é tão coloquial assim, porque eu sou advogada. É isso que falta. Então eu vejo assim, muita gente fazendo um esforço, sabe, Lane? Investindo muito dinheiro em site novo, em marketing, em rebranding, em não sei o que, não sei o que lá, só que não faz a lição de casa depois, e aí não adianta nada, né? Então, Sim, é o que eu costumo dizer. Não adianta tamanho investimento se os profissionais não estão preparados com habilidades relacionais, comportamentais, comerciais, para aproveitarem as oportunidades. Então, não é investimento jogado fora, é apenas vitrine, acaba sendo apenas vitrine. E aí acontece muito, Samantha, de alguns reportarem como já aconteceu. Eu tenho amigos advogados que falam assim, nossa, a gente tem investido e não tem dado resultado. Aí quando eu começo a investigar um pouco mais, é justamente por conta disso, porque não tem um preparo interno. E muitas vezes, por mais que eu fale, não enxergam ainda a importância disso, sabe? Como se o aspecto técnico, atendimento técnico do caso, da situação, fosse suficiente. Esquecem que nós lidamos com pessoas. exatamente. Atendimento é tudo. Basta qualquer um de nós pensarmos, né? Situações do Sim. dia a dia. Aquele supermercado que você foi, como foi o atendimento, aquela farmácia que você foi, a coisa mais corriqueira possível. O que te deixa uma boa impressão e faz com que você queira voltar? Muitas vezes, independente de preço. É bem acolhido. É onde você é tratado de uma maneira especial. E é isso que eu quero também reiterar aqui. Eu sei que não é fácil, pessoal, né? Requer um conjunto aí de esforço. Não é só de uma pessoa e nem só do escritório, como a Lani falou. Toda equipe tem que ser treinada para isso. Todos têm que ter um esforço nesse sentido, né? E a presença relacional e tudo mais. Mas se nós conseguirmos, né? Fazer a lição de casa, que não tem nenhuma mágica, não tem mágica, tem o caminho das pedras aí a ser seguido, a gente vai conseguir um bom resultado, sem dúvida nenhuma. Mas por falar em caminho das pedras, ou o contrário, né? Obstáculos, inclusive, falando em pedras no caminho, Lani, me diz uma coisa. Tem crenças assim comerciais que são no momento lá da prospecção, da conquista do cliente, né? E que podem ser aí obstáculos e que precisam ser vencidos para uma boa prospecção? Ah, sim, existem crenças em todas eu diria que em todos os nichos, em todos os segmentos na área comercial, há muitas crenças. E não é diferente, Samantha, no ambiente advocatício também. Isso porque eu também já ouvi muito. Então, crenças do tipo, eu não sou vendedor, eu não tenho que fazer isso porque eu não sou vendedor, eu não tenho obrigação porque eu não sou vendedor. Só que
o profissional esquece que no dia a dia, até na sua própria atuação, tem que vender um discurso persuasivo, tem que ter um discurso persuasivo para vender uma ideia, né, vender uma defesa, vender uma acusação. Então, não deixa de ser uma venda também. Então, essa coisa do não sou vendedor não existe mais. Todos nós somos um pouco vendedores no dia a dia, né, nas nossas, mesmo nas nossas interações pessoais, não só profissionais. Então, essa é uma crença muito comum. Uma outra crença que eu já ouvi muito é: o nosso escritório é novo demais, é muito novo, então eu não vou ter as mesmas chances, sendo que esse é um aspecto físico e técnico. Tem um dado que é muito importante, eu acho bacana, que é da Stanford University, que diz assim: apenas 15% das razões pelas quais uma empresa não contrata um serviço ou um produto estão relacionados com aspectos físicos e técnicos. Apenas 15%. Então, significa que 85% estão relacionados com a habilidade de se comunicar e se relacionar. Então, não é o fato de o escritório ser novo ou não, do profissional ser recém-formado ou não. É como ele também comunica tudo isso. A firmeza dele, a segurança dele. Não a questão física de quanto tempo tenho de mercado, ou quanto tempo eu tenho de experiência. Então, essa é uma crença muito comum. Uma outra crença comum é: bom, temos uma oportunidade aqui, vamos supor, para o trabalhista, marquei uma reunião, vamos levar todos os advogados das outras áreas, aí a gente apresenta de uma vez só, porque é a oportunidade que a gente tem. Como se aquilo fosse realmente uma verdade. E não é, né? Se eu tenho uma oportunidade, eu vou apresentar minha área trabalhista ou tributária, e se tudo der certo, eu vou ter chances de apresentar as outras áreas de atuação do escritório. Porque se eu levo todos, parece que eu estou indo em comitiva. E aí eu assusto o meu cliente. Acaba assustando aquela pessoa que está do outro lado da mesa, né, que é um potencial futuro cliente. Então, essa coisa de, não, a gente tem que aproveitar porque já leva tudo, já apresenta todo mundo, já ganha tempo, é bobo isso, não tem necessidade, não faz sentido, porque uma das ações de fidelização, e a gente vai falar de pós-venda, que envolve a fidelização, é justamente eu abocanhar aos poucos, né, essas oportunidades à medida que ele começa a trabalhar, gosta, eu tenho minhas ações de pós-venda, então na próxima reunião eu ofereço uma outra área de atuação, eu levo um outro profissional, começa a trabalhar, deu tudo certo, ações de pós-venda, marca uma outra reunião. E aí, quando o cliente menos percebe, ele já está interagindo muito mais, você consegue fidelizar, porque ele já tem trabalhado com outras áreas de atuação. Então fica mais fácil para fidelizar também. Verdade. Essa é uma outra crença. Uma outra crença muito comum é: só faço o que está no contrato. É uma postura, é uma crença de que o advogado só precisa também fazer o que está no contrato, fora dali, e a gente precisa encantar clientes muitas vezes. Isso faz parte também do nosso universo da prospecção, da fidelização, da retenção do cliente. Então, são algumas crenças. Tem uma outra que é muito interessante, que é: eu não sou filho de advogado, então para mim é tudo mais difícil. Tem isso, né, de achar que o fato do pai ser um advogado e já ter um escritório, então para o filho acaba sendo mais fácil do que alguém que não tem. Essa é uma outra crença também que não faz sentido, porque, mais uma vez, é como eu apresento o meu trabalho, como eu, com segurança, como eu comunico, como eu me relaciono. Verdade. De todas essas que você falou, eu creio que essa, eu não sou o vendedor, é uma das que a gente mais escuta, né? Porque a gente pensa que tem que ter aquele dom, né? Que você já nasce com, de ser super vendedor, para aí você poder se considerar um vendedor. E você tem toda a razão quando você menciona, né, Elaine? Todos nós vendemos alguma coisa. Por quê? Porque todos nós queremos convencer os demais. Todos nós queremos influenciar os demais, em alguma medida. E o advogado é a principal profissão nesse sentido, porque todos os advogados precisam ter argumentos para sustentar a sua posição. Então, sim, todo advogado é vendedor, sem dúvida nenhuma, né?
E claro, que pode sim. ser que tenha aquele que tenha, talvez, ali, uma facilidade maior, uma comunicação um pouco mais exercitada, né? Um pouco mais habilidosa, mas como a gente mencionou, tudo isso é habilidade, não é à toa que o curso que a Laine ministra é habilidades comerciais. Então, as habilidades nós conseguimos desenvolver. E estão todas. Aprender e desenvolver. Uhum. Exatamente. Já diria, né, a própria ONU, quando fala, por exemplo, do Empretec, e que tem lá as habilidades empreendedoras, né? Foi comprovado que podemos, então, desenvolver as habilidades empreendedoras para nos tornarmos melhores empreendedores. E uma delas é, inclusive, influenciar pessoas, é conseguir, né, acionar sua rede de contato e, enfim, fazer toda uma influência. Então, que legal, essas crianças realmente não fazem sentido e a gente precisa romper com elas para conseguir uma boa prospecção, né? Sim, é por isso, inclusive, Samantha, que quando você tem lá aquela frente relacional, os exemplos que nós citamos, quando ele não se enxerga como um vendedor, acaba passando, acaba não se preocupando com o outro, com a investigação da necessidade. Então, é porque também não se enxerga assim, é como se fosse apenas um profissional que precisa fazer um questionário ou um processo mais investigativo da situação pura e simplesmente ali, e não do que está ao redor, numa sondagem um pouco maior. E a gente fala do relacional e do comercial. Eu só gostaria de citar, que eu acho que é importante, quando eu falei do ferramental, e aí tem a ver com as dicas de prospecção, porque quando você tem ações de marketing digital para justamente, por meio de conteúdos, gerar oportunidades, qualquer interação que aconteça dentro das redes sociais ou do site, ela precisa ter uma devolutiva de alguém. Então, se não é um advogado, precisa ter uma área de desenvolvimento de negócios que aproveite essas oportunidades. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você, o teu escritório, seja um escritório, a Radar faça ali um post, um artigo interessante no LinkedIn e alguém comentou, fez um comentário, bacana, gostei do assunto, muito legal. Qual seria o ideal fazer? Clicar no nome dessa pessoa que fez esse comentário, saber onde ela trabalha, qual é o cargo dela. Então, se ela está numa empresa que possa ser um potencial target da Radar e um cargo que possa ser contatado, eu posso sim, como parte de prospecção passiva, porque ele já curtiu um post meu, eu posso entrar em contato no direct do LinkedIn e perguntar: o que você achou, além dos comentários que o doutor fez ou que você fez? Tem mais alguma dúvida sobre o post que nós acabamos de publicar? Ah, não tenho, tá bacana, tá legal. E como que eu poderia, então, agendar uma reunião para que eu possa colocar também o meu escritório à disposição de vocês? Porque aí já não é mais uma prospecção ativa. Eu já tive uma interação passiva dentro da minha rede social. Então, quando eu falo ali, até voltando um pouquinho à sua segunda pergunta, de aproveitar as oportunidades, é também isso. Ver quais são os comentários que aparecem no Instagram quando um post é publicado, quando tem a publicação de um post, quando alguém baixa um e-book do site. Será que essas pessoas que baixam e-books, materiais, elas são contatadas para saber: está satisfeito? O que você achou desse material? Como que isso te ajudou? Gostaria de saber mais sobre o assunto, porque nós poderíamos até agendar uma reunião com os nossos especialistas em LGPD ou compliance e falar um pouco mais sobre o assunto para vocês. Então, só voltando para dizer que aproveitar oportunidades também tem a ver com o ferramental, que é através das redes sociais, de como as pessoas interagem com o escritório e o escritório interage com esses profissionais nas redes sociais também. Com certeza. E olha, a gente já tem algumas perguntas aqui. Quem quiser fazer pergunta pode aproveitar. A gente vai tentar responder Ai, que tudo bom! possível. Já tem uma pergunta. Olha lá, Lane, o Eduardo perguntou: e quando o cliente não tem razão e quer exigir algo mais, qual a melhor postura? Então deve ser aquela questão que você falou assim: ah, só faço o que está dentro do contrato, tal. Tudo bem.
Mas quando o cliente não tem razão e quer exigir algo a mais, daí qual a postura? Tem alguma... Isso pode também ser, talvez, uma oportunidade comercial? Sim, aí tem que colocar em prática, Eduardo, não é, Eduardo? Obrigada pela pergunta, muito boa, viu? Parabéns. Tem que colocar em prática habilidades de negociação que eu também exploro um pouco mais no curso. Porque quando nós falamos em negociação, existe a diferença, aliás, uma interpretação equivocada sobre negociar, porque algumas pessoas acham que negociar é ceder ou disputar, e negociar é trocar variáveis, literalmente trocar variáveis. Então, quando você tem uma situação como essa, é necessário negociar. Se ele está pedindo algo fora do contrato, e o contrato é muito claro, com o que foi, está de acordo com o que foi conversado, com o que foi comprometido, então eu preciso, já que o senhor precisa disso, em troca eu preciso acrescentar isso. Trocar variáveis, ou, ok, eu posso tirar, mas em troca eu tenho que colocar algo mais. Sempre trocar uma variável. Então você não está falando para ele que você vai deixar de fazer. Eu não vou fazer porque não está no contrato, mas eu posso dizer, eu faço sim. Eu tenho como acrescentar no contrato, desde que eu tenha um acréscimo ou eu tire, melhore um pouco mais o meu, em vez de oferecer 10 parcelas, vou chutar aqui, 10 parcelas de pagamento, então eu vou ter que reduzir para 5. Eu consigo acrescentar o que o senhor está me pedindo, mas eu vou ter que reduzir meu número de parcelas ou meu prazo de pagamento. Claro. Então, não dá para ser aí eu estou falando de um ambiente comercial, tá, Eduardo? Porque o ambiente comercial ele é muito mais light, ele é mais, e é isso que eu passo nos cursos, assim, não é um ambiente travado, inflexível. Então, nós precisamos ser flexíveis para isso. E a melhor forma é a negociação trocando variável. É o Muito, que eu vejo. muito interessante isso. Eu fiz uma vez um curso de vendas na Câmara Alemã de Comércio, muito interessante. E aprendi algumas técnicas, entre elas, por exemplo, o rapport, que eu acho excelente, mas Uhum. o professor nos propôs, esse curso durava vários dias, várias noites no caso, e ele nos propôs um exercício de um dia para o outro. Ele falou, olha, então nós vamos fazer o seguinte exercício, até amanhã no horário do curso, quer dizer, vai passar aí o dia inteiro, hoje no final da noite, e amanhã o dia inteirinho, tá? Vocês vão tanto ali internamente na empresa, no escritório, como também para com os demais, né? Que você se relacione, tanto pessoal quanto profissionalmente, vocês não podem usar a palavra não. Pode usar não. É muito difícil, mas vocês não usem o não. E isso vai ser um exercício para vocês justamente acharem essa flexibilidade. Porque o não, ele é muito impositivo, ele encerra, né? Ele é muito radical. E nessa parte de negociação e de influência e comunicação, ele realmente nunca ajuda em nada, né? Então é como a Elaine falou, em vez de dizer não, isso eu não posso fazer, o que a gente pode dizer, olha, eu posso fazer assim, se assado, desde que, contanto que nós ajustemos isso, com a seguinte possibilidade. Então, é aquela velha máxima também do vendedor, né? De não tem não, né? O cliente sempre tem razão. Acho que é nesse sentido o cliente sempre tem razão. É de não colocar a barreira do não e buscar esses outros caminhos, né? Sim, e quando você se predispõe a explicar isso para ele com calma, porque não pode virar uma disputa nem de posição e nem de capricho. Ah, então ele precisa de mim, ele depende de mim, vai ser dessa forma. E o cliente, mas ele também precisa de mim, vai ser. Então não pode, porque aí não tem nem ambientação para negociar. Mas e eu falo isso por experiência, tá, gente? É muito tempo no mercado negociando com clientes nacionais e internacionais, e assim, de vários perfis. Então, quando você se predispõe a ouvir, deixa ele falar o que ele precisa e se coloca também, mas também de uma forma que você pode ajudar, desde que você está ouvindo
você está dando a chance a ele de realmente fazer algo, e aí vira realmente uma negociação, não fica uma imposição, não fica uma disputa. E eu também não estou cedendo simplesmente por ceder, porque tem o meu lado também, né? Tem o nosso lado, os nossos interesses também. Com certeza. E aí parece que quando você parte para esse modelo, que a gente chama do modelo ganha-ganha na negociação, Samantha, o cliente até tem mais respeito por você. É, Respeita, sabe, respeita muito mais, tem mais respeito pelo que você fala, pelo teu trabalho. É diferente. é verdade, é verdade. Mostrar que ele não está perdendo na negociação, né? Que está tendo justamente um respeito ali às posições. Você está cedendo, ele também, mas não, ele não tem a sensação que ele está perdendo, porque senão realmente fica ruim ali para ele, né? Por falar Sim. nisso, Lane, quais são as objeções mais comuns, assim, que você já identificou aí na advocacia, do ponto de vista, assim, comercial, e como que elas podem ser contornadas? Olha, eu acho que assim, as objeções são as megeras, né? São as temidas no mundo comercial, assim, em todo segmento também. Mas, como eu tive a oportunidade de vivenciar esse ambiente e assim, eu ouvi algumas objeções de clientes, tem várias, no curso eu abordo muitas, mas eu trouxe aqui três que eu considero, assim, principais, e são as mais citadas, assim. Primeiro, né, o CEO da empresa prefere trabalhar com escritórios conhecidos. Essa é uma objeção muito, muito interessante e verdadeira, ela não é uma objeção irreal, né? Ela é uma objeção verdadeira. Antes da gente prosseguir, o que são as objeções? Eu acho que eu sempre gosto de alinhar entendimento. Objeções são recusas, ou seja, são obstáculos criados para dificultar uma contratação, dificultar um negócio. Não necessariamente que o outro não esteja convencido de que você é bom, de que você tem uma solução bacana, legal. Mas é um obstáculo que ele cria. E nós, como consumidores, nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos isso também. Se cada um se autoanalisar. E as objeções são reações humanas normais. Então, se são reações humanas normais e nenhum negócio acontece sem uma objeção, eu preciso estar preparada para lidar com objeção. Eu preciso saber contornar. E aí existem técnicas também. Mas voltando às objeções, depois eu falo de como tratá-las, essa é uma objeção muito comum. Uma outra objeção, que eu até anotei aqui, eu já trabalhei com seu escritório no passado e tivemos uma experiência ruim. Essa é uma objeção, que pode ser verdadeira e pode não ser verdadeira. Vai depender de como você vai explorar isso para descobrir. E a outra é, a empresa XYZ tem a mesma assessoria, mas por um preço de honorário, por honorários muito mais baixos. Então, o que é muito importante, Samantha, quando a gente fala de objeção? Primeiro, ter inteligência emocional para entender que aquela objeção não é uma ofensa ao teu trabalho, à tua profissão, não é desmerecimento do teu escritório, não é menosprezo, não é nada disso. É apenas uma objeção. E nós precisamos estar muito mais preparados do que os nossos clientes para contornar tudo isso. Qual que é a melhor forma de contornar a objeção? Primeira coisa, escutar o que a pessoa tem para falar. Enquanto ele estiver objetando, eu vou deixá-lo falar à vontade, escutativa. Falou, então ele aqui falou, olha, o CEO da empresa prefere trabalhar com escritórios conhecidos, eu não tenho como interferir, porque ele prefere uma questão que vem top-down, então eu vou deixar ele falar. Depois disso eu vou valorizar a objeção dele, eu vou criar empatia, eu vou dizer, nossa, doutor Antônio, eu entendo perfeitamente a preocupação do CEO, no lugar dele eu teria talvez a mesma preocupação, é uma preocupação justa, então eu vou valorizar essa objeção, de forma que eu crie empatia e não bata de frente, eu não posso disputar, bater de frente com a objeção. Terceiro, eu vou fazer perguntas para tentar entender a razão dessa objeção. Então, doutor Antônio, o senhor disse que o CEO da empresa prefere trabalhar com escritórios conhecidos. Eu entendo o seu ponto de vista dele, mas por quê? Por que ele prefere trabalhar com escritórios conhecidos? Qual é a diferença que isso faz ao final do dia? Quais são os receios que vocês têm?
Então, eu começo a explorar um pouco mais essa objeção, até para entender se é uma objeção real ou não. E depois eu vou mudar a percepção, que é, doutor Antônio, eu entendo, e aí pelo que o senhor me explicou, ficou claro qual é a razão, mas o fato de não sermos conhecidos não significa que o nosso escritório, que a nossa equipe não tenha condições ou expertise de atender no mesmo nível. Aliás, nós como escritório de pequeno e médio porte, nós temos até como fazer um trabalho mais customizado, tem uma interferência muito direta dos nossos sócios, se envolvem muito mais, diferentemente de um escritório de grande porte. E aí, Samantha, eu preciso mudar a percepção dele. E aí, quando eu mudo a percepção, eu vou para a pergunta de fechamento, de encerramento, que é: por que o doutor não faz um teste conosco durante um mês para conhecer um pouco mais do nosso trabalho? Então, são algumas formas. O que é importante é entender que a objeção ela sempre vai existir. Então, não é um definitivo, não. Eu só preciso saber lidar com ela. Claro. E na objeção de preço, que é muito comum, na objeção de honorário, é a mesma coisa. Mas quando o doutor diz que a mesma assessoria com um valor muito mais baixo, pode me dar mais detalhes? O que exatamente o senhor vai ter como assessoria? Vamos colocar na ponta do lápis o que o outro escritório vai colocar à sua disposição como trabalho, o que eu vou colocar à disposição? Eu preciso trabalhar essa objeção. Essas aqui são as principais, mas assim, que eu já ouvi com mais frequência e amigos também comentam, em algumas pesquisas que eu fiz, mas tem outras que eu cito no curso também. E olha, o que você achou? Não, faz todo sentido. E olha só, pegando de novo, né, o assunto que a gente aprofundou agora, dando exemplos, inclusive, Elaine trouxe aí casos concretos e comuns de objeções, e pegando de novo aquilo que a gente falou no começo. Olha só que interessante, Elaine, o que eu vejo? Para que eu possa dar continuidade ali para o comercial, seja nesse primeiro momento que eu estou fazendo a argumentação, defendendo a minha proposta e tal, seja depois, até mesmo num pós-venda, que a gente vai concluir nossa live aqui falando sobre rapidinho, tá quase no horário, eu preciso saber primeiro quais são os meus diferenciais e quais são os pontos frágeis da minha concorrência. Porque nesse exemplo que a Lane deu, se eu argumentar, por exemplo, que o meu escritório é pequenininho, mas aí eu tenho diferencial de poder atender de uma maneira mais próxima, mais personalizada e tal, e analisar que a minha concorrência, de repente, é bem maior, bem mais estruturada, mas tem como ponto frágil, talvez, justamente esse, de um atendimento que não consiga ser tão próximo, tão personalizado, pronto, tá aí um grande argumento para eu poder utilizar num momento desse, né, pessoal? Eu sempre penso, sabe, Laine, eu verifico no dia a dia com os meus alunos e clientes que antes de a gente partir para o campo mesmo, de partir para o comercial ali, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais esse planejamento, essa estratégia, esse posicionamento de mercado, delimitação do público-alvo e entendimento dos nossos diferenciais e da concorrência, principalmente dos pontos frágeis da concorrência, dos fortes também. Porque, né, a gente vai ter que saber para justamente conseguir argumentar. E isso não é difícil para o advogado. Porque o advogado, na hora que ele vai fazer uma inicial ou que ele vai fazer uma defesa, é justamente isso que ele avalia. Ele avalia quais são os argumentos pró, né, a favor do meu cliente. Quais são os argumentos contra. Então, ele já faz toda uma ideia argumentativa aqui no dia a dia da profissão dele. Tem que fazer um pouquinho mais disso em prol do seu escritório também. Na hora de traçar o plano. Você vai traçar a sua linha de argumentação na contestação? Traça a sua linha de argumentação na tua proposta comercial, sabe? Advogado, faça um pouquinho mais disso, que você já sabe fazer, faça pelo comercial do seu escritório. Ela não é, Elaine? Faz sentido? Sim, com certeza. Faz, com viés mais comercial. Mas tudo tem a ver com aquilo que nós comentamos. O profissional também se enxergar como
área comercial, porque o escritório não tem uma linha de frente de vendedores, não tem. Então, a linha de frente, a não ser que haja uma área de desenvolvimento de negócios, a linha de frente de atuação comercial é o advogado. Então, ele precisa se enxergar assim. E aí, quando ele se enxerga dessa forma, isso vem à tona. Tudo isso que você falou acaba vindo mais à tona. O problema é se enxergar dessa forma, até chegar a esse ponto. Com certeza, verdade, verdade. O tempo já está terminando. Eu quero fazer uma última pergunta aqui para a Laine. Então vamos lá, dá tempo. Lembrando, eu acho que dá. Dá tempo. Lembrando que a nossa live vai ficar gravada no IGTV e no YouTube da Radar. Vocês vão poder assistir novamente ou, enfim, compartilhar, indicar para o seu sócio, seu amigo, seu colega, etc. Tá? E também lembrando que para se aprofundar nesses assuntos todos, nós estamos aí disponibilizando o curso Habilidades Comerciais para Advogados, com a nossa professora Laine aqui, que participa da live conosco, tá? Dando, inclusive, 10% de desconto para vocês por meio do código LIVE10. Então, aproveitem isso, porque não é todo dia. Bom, a gente falou, Laine, dessa questão de pós-venda, né? Uma pesquisa pós-prestação de serviço, pós-satisfação do serviço. Qual que é a importância disso? Quais seriam as principais ações de pós-venda? Tá. Quando nós falamos da experiência do cliente, Samantha, foi algo até que você comentou, o pós-venda, ele faz parte dessa experiência do cliente. Tanto que são necessárias 12 experiências positivas para apagar uma única experiência negativa que um cliente tenha tido com o seu produto ou com o seu serviço. Olha quão trabalhoso isso é. Então, a partir do momento que eu conquistei um cliente, que ele começou a atuar com o meu escritório, aí começam as minhas ações de pós-venda. Então, o que é? Todo o acompanhamento que eu faço, junto com as minhas equipes operacionais, faturamento, sobre o andamento do trabalho dentro do escritório mesmo. Então, os honorários estão sendo cobrados corretamente, porque o cliente não pode investir tempo dele reclamando de honorários que não foram cobrados corretamente. Esse é um ponto. Então, as minhas estagiárias ou o meu pessoal de atendimento tem atendido adequadamente? Será que o próprio advogado, ele transferiu as informações do cliente adequadamente quando ele fechou esse cliente para essas áreas de atendimento? Fez um alinhamento, a gente chama até de kick-off meeting, né, no inglês. Kick-off, fez uma reunião de kick-off, de apresentação. Conquistamos um cliente e ele tem essas características que precisam ser respeitadas. Então, isso faz parte de ações de pós-venda. Ou dar posicionamento, oferecer espontaneamente informações periódicas para o cliente sobre o andamento, sobre casos, processos, sobre uma audiência, se foi designada ou não. Ou seja, tudo isso faz parte de um pós-venda. Até o atendimento da minha telefonista, porque toda a cadeia de atendimento é atendimento, não é só o advogado, não é só o estagiário. Então, todos do escritório têm a responsabilidade de reter esse cliente. Verdade. É muito importante a comunicação do escritório para as demais áreas, e esse alinhamento é muito importante, que todos, desde a telefonista até a profissional que vai atender lá no faturamento, na cobrança, todos têm, né, a necessidade, a importância na retenção. Precisam reter, tem como eu digo, a responsabilidade para reter esse cliente a partir do momento que ele começou a atuar com o escritório. Então, isso são ações de pós-venda. As ações de fidelização são um complemento. Então, quando o cliente começa a trabalhar, eu posso mapear toda a cadeia de suprimentos dele, a cadeia logística dele, para enxergar onde há mais oportunidades para o meu escritório. Sair do trabalhista, entender como que são as ações de marketing dele, como são as ações de reposição, de peças, entender toda essa cadeia logística, porque ali há oportunidades. Até muitas vezes para uma área que fala de ambiente, de meio ambiente. Pedir para ser apresentado ou apresentada para as demais áreas da empresa, para os usuários do serviço, as áreas da empresa que precisam daquela atuação jurídica, porque muitas vezes
essas necessidades ficam concentradas no jurídico, mas tem as áreas que demandam essas necessidades. Porque é uma forma que o advogado tem de se tornar conhecido naquele ambiente. Isso ajuda a fidelizar também. Se a área jurídica ela é descentralizada, então como que eu posso ser apresentada para as outras áreas, para as outras unidades fora de São Paulo, fora do meu estado? Então, isso também faz parte das ações de fidelização, pós-venda. É um conjunto de ações, que fidelizam e que fazem com que ele tenha essa experiência positiva durante toda essa vida, todo esse relacionamento comercial. Olha só, isso mesmo. E da mesma forma que a Alane mencionou, são preciso 12 ações para desconstituir uma ação, 12 ações positivas, né? Para desconstituir uma impressão negativa. Eu penso que se nós conseguirmos, né, passar essa percepção de atenção a ele, de um relacionamento, dele se sentir único, de ele se sentir valorizado dentro do nosso escritório, depois o restante também facilita, já tem portas abertas, né? Ele já está mais receptivo, já está mais acolhedor, para de repente a gente fazer uma venda cruzada, oferecer uma consultoria, oferecer uma outra área, como a Alane colocou. Então, muito bem colocado. Olha, pessoal, o nosso horário já está quase terminando, mas eu quero agradecer a todos que participaram. Nós tivemos muitas pessoas aí entrando e saindo, e vai ficar também muito gravada, como eu falei, a live aí para vocês poderem assistir, compartilhar e tudo mais. A professora Alane está aqui por meio do Instagram dela, que é o da Novide Consultoria, que é a empresa dela, à disposição de vocês também para poder tirar dúvidas, né? E mais uma Com certeza. reiterando o convite que nós fizemos para vocês participarem do curso, que foi um curso que nós criamos com muito carinho, de habilidades comerciais para advogados. Então, no curso, todos esses temas que nós trouxemos são aprofundados, são tratados de uma forma com bastante fundamento, né, teórico, mas também com muita ênfase prática. E desde já agradeço a professora Alane, que dedicou aqui todo o seu tempo e energia para explanar tão bem para nós sobre esses assuntos. Obrigada, professora. Se quiser fazer aí uma conclusão, está livre aí para você falar. Eu quero sim. É só para, assim, primeiro falar que isso foi apenas uma pitada do que a gente tem aí numa imersão de 6 horas de curso. Então, o curso está aí com inscrições abertas novamente. Eu quero agradecer pela oportunidade, de novo, Samantha, me colocar à disposição do pessoal que participou, dos participantes da live, por meio do meu Instagram, porque pode ser que vocês tenham algumas dúvidas que eu posso sanar posteriormente. Eu fico à vontade, estou muito tranquila em relação a isso, então podem me contatar, vou ficar muito feliz. E obrigada pela oportunidade e a todos vocês pela participação. Obrigada, pessoal. Muita gente elogiando aí, que bom que vocês gostaram. Até uma próxima. Que bom, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.